Bom dia. Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tapejara. Esse mês é um mês muito especial, né, Diego, para nós mulheres. Domingo, dia 8, é o Dia Internacional da Mulher. E, claro, a gente sempre pensa em fazer programas especiais que tragam bastante informações para todas. Porém, neste mês, é um mês mais especial ainda. Então, para a gente abrilhantar os nossos programas, a gente vai trazer bastante informações relacionadas a bem-estar, saúde, qualidade de vida da mulher, sempre com pessoas que possam deixar, né, alguma mensagem especial que possa fazer diferença na vida dessas mulheres. Hoje, a gente está iniciando, então, esse mês com um programa bem especial, com uma convidada especial, para falar de um assunto muito importante na vida da mulher, que todas vamos passar. Então, quem está em casa e está escutando e já está nessa fase, que bom, né, para a gente poder melhorar esse momento da nossa vida, mas quem está em casa e está escutando e ainda não está nessa fase, também preste atenção, porque mais para frente vai conviver com estes sinais, estes sintomas, e tem sim hoje o que fazer, né? Não é que nem na época da nossa avó, que elas sofriam bastante, não tinha outras opções, né? Hoje a gente já tem uma infinidade de opções, temos profissionais habilitados, né, capacitados, atualizados, para trazer informação e para ajudar as pessoas a viver melhor esse momento. Então hoje a gente vai receber no nosso programa a doutora Maiklin, que é ginecologista. Depois ela vai falar um pouquinho dos tratamentos dela e também da sua especialidade. E um assunto muito especial hoje que a gente vai falar é sobre a menopausa. Bom dia, doutora, seja muito bem-vinda. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da rádio. Agradecer primeiramente o convite, muito obrigada. Menopausa é um tema muito importante para a gente falar, Fernanda, porque se a gente for analisar, a menopausa em si é uma data que foi a última menstruação da mulher. É simplesmente uma data. Mas o que envolve a menopausa é boa parte da vida dessa mulher. Vamos supor que uma mulher entre na menopausa com 45 anos e ela viva até os 90 anos. Essa mulher vai ficar metade da sua vida na menopausa. Já pensou nisso, Fernanda? E muito poucas mulheres, né, doutora, que dizem que não tem sinais e sintomas nenhum, porque a maioria tem muitos. É que muitas mulheres acham que os únicos sintomas são os calorões e o ressecamento. Eu não tenho calorão, então eu não tive problema na menopausa. Mas a gente sabe que tem muitos sintomas envolvidos na menopausa. Desde aquela mulher chega nos 40 anos, começa a ficar irritada, se irrita muito fácil no trabalho, com o esposo, com os filhos, com insônia, não consegue dormir direito. Isso também pode ser um sinal de que seus hormônios estão baixando. Começa dor no corpo, principalmente nas juntas, uma indisposição, um cansaço, uma dificuldade de fazer as suas tarefas do dia a dia, não tem mais disposição para isso. Então, nós temos que parar de ver a menopausa como só os calorões e só a parada da menstruação. Não, tem muitos sintomas envolvidos. Essa mulher fica indisposta para fazer suas atividades, não quer namorar, isso prejudica seu relacionamento. Então, é muita coisa envolvida em relação à menopausa. E começa antes, então. 10 anos antes a gente tem que se preparar para... A menopausa em si, como eu disse, é uma data. Mas os nossos hormônios começam a diminuir 10 anos antes da gente entrar na menopausa. A gente já começa a ter sintomas. E muitas vezes as mulheres vão, eu estou irritada, eu não estou dormindo bem, eu tenho que ir no psiquiatra. Mas talvez, se você só ajustasse seus hormônios, você já melhoraria sua performance, já melhoraria a sua qualidade de vida, sem usar uma medicação psiquiátrica, por exemplo. E a gente vê muitas mulheres se queixando também do aumento de peso, né, doutora? Antes Sim. mesmo da... Está se falando bastante em ganho de peso, né, e diminuição da obesidade, principalmente com essas canetinhas emagrecedoras, né, Fernanda? Mas o que é importante? Muitas mulheres acham que não querem usar a reposição hormonal, não querem tratar a menopausa por medo de ganhar peso, por medo de aumentar o seu peso. Mas a gente sabe que a reposição hormonal não aumenta o peso e, na verdade, é o contrário. Cada 1 ano de menopausa que não for tratada é 1 quilo a mais para essa mulher.
Então, a gente tem uma tendência a desacelera nosso metabolismo e a gente ganha peso na menopausa. E os tratamentos são vários, né, doutora? Não é só a reposição hormonal. Isso aí, além, a gente tem a reposição hormonal, que isso tem uma infinidade de formas da gente fazer essa reposição hormonal. Hoje em dia se trabalha com gel, com medicações de tomar, né, via oral, tem adesivos, tem implantes hormonais, então tem uma infinidade de possibilidades de tratamento. Mas, além disso, a gente tem os fitoterápicos, né, a base de óleo de prímula, isoflavona, né, você acho que lá na farmácia trabalha bastante com isso, com suplementos, o NAD, com enzima Q10, então, várias medicações que podem ajudar essa mulher na transição da menopausa. Mas é muito importante lembrar que esses suplementos e esses fitoterápicos, eles melhoram sintomas, mas não previnem desfechos desfavoráveis da menopausa. Que seriam esses desfechos? É quando ocorre, principalmente os cardiovasculares, como o AVC, derrame, né? E o infarto. Então, isso é muito comum na mulher na menopausa. Aumenta o seu risco quando a mulher entra na menopausa e, como ela não faz reposição hormonal, esse risco se eleva cada vez mais. E se ela fizer reposição hormonal e começar com uma reposição 10 anos antes, até 10 anos da sua menopausa, ela vai diminuir o seu risco de problemas de saúde, de problemas cardiovasculares. E é bem importante também a gente falar do acompanhamento médico, né? Que depois de uma idade a gente precisa uma vez por ano fazer um bom acompanhamento médico, fazer exames clínicos. Sim, antes de a gente botar o martelo em cima, né, e dizer falta de hormônios, a gente tem que afastar os outros problemas, né? Tem que ver se está com as vitaminas em dia, se não está com uma anemia, um hipotireoidismo, que podem estar dificultando a vida dessa mulher, causando outros problemas e parecendo que é uma falta de reposição hormonal. Mas o que é importante a gente pensar que existe isso também, porque às vezes a gente faz exames, Fernanda, e os exames vêm normais. Aquela mulher está menstruando ainda, então não tem menopausa propriamente dita, e está com os exames normais, mas ela está com todos esses sintomas que eu falei. E aí ela acaba não sendo tratada. E ela vai passando de médico em médico, melhorando um sintoma aqui, melhorando outro sintoma ali, mas ninguém trata ela com a reposição hormonal. Bem legal, eu acho que isso é bem importante a gente falar, porque é bem comum, né, o médico avaliar o paciente muitas vezes pelo exame bioquímico. E às vezes a pessoa está lá cheia de sintomas, mas no exame bioquímico está dizendo que está tudo bem. Isso acontece com frequência. Isso, então poder investigar, tratar realmente o sintoma do paciente e não o que está dizendo o exame, né? Ter um olhar diferenciado como um todo é bem importante também, né? Em termos de reposição hormonal, o que mais importa para a gente é melhorar o sintoma da mulher. Né? Fazer as prevenções, né? Prevenir osteoporose, prevenir derrame, prevenir infarto, mas também melhorar os sintomas e a qualidade de vida dessa mulher. Porque realmente é sofrido passar por essa fase. Eu não sei como que as nossas avós aguentavam essa fase, uma transição sem nenhuma medicação, sem nenhuma reposição, até porque antigamente tinha-se um medo muito grande, a reposição pode dar câncer, então não vamos fazer reposição hormonal. E hoje a gente já sabe que esse medo não é necessário, que a gente tem vários estudos respaldando que a gente pode usar reposição hormonal e que não vai aumentar o nosso risco de câncer. Então não precisamos mais ficar sofrendo como nossas avós sofriam com a menopausa. É sobre isso, então, e a gente poder estar vivendo num mundo melhor, com mais embasamento científico, com mais segurança para tratar o paciente e melhorando, sim, de fato, a vida da mulher, né? E o que mais, doutora, tu tem lá no teu consultório que tu pode falar para a gente nesse período aí que a gente pode utilizar ou conhecer, para quem nunca ouviu falar, no caso? Lá no consultório tenho também a parte de rejuvenescimento íntimo. Então, a mulher que está depois dos 40 anos, começa a ficar com ressecamento íntimo, não consegue ter uma boa lubrificação, começa a ter perda de urina, começa a fazer infecções vaginais ou urinárias de repetição. Eu tenho alguns tratamentos, alguns aparelhos, como radiofrequência e ultrassom microfocado, que são tecnologias bem avançadas que melhoram a qualidade da nossa região íntima e evitando todos esses problemas.
Então, olha só, pessoal, a doutora Maiklin atende aqui em Itapejara, né? Quem quiser entrar em contato, depois ela vai passar os endereços. E eu espero que esse programa ele tenha trazido um pouco mais de clareza para quem está nos escutando. E como a gente está falando já, batendo bastante nessa tecla, né? Não fiquem sofrendo. Nós somos muito sensíveis, mais sensíveis. Os homens são práticos. Nós somos mais sensíveis. E às vezes uma palavra maldita... ou a gente pode estar interpretando errado e pode ser que você realmente esteja passando por isso, né? Aquele choro que às vezes a gente não entende por que ele acontece, aquela insônia que não tem motivo para aparecer, aquele aumento de peso, né? Se você não está na menopausa, você pode estar aí caminhando para isso e pode se tratar o quanto antes. Obrigada, doutora, por ter tirado uns minutinhos do seu tempo para estar aqui com a gente e vou te pedir para te fazer as suas considerações finais. Obrigada pelo convite, Fernanda. Eu acho que é muito importante as mulheres saberem que antes da menopausa a gente já começa a ter alguns sintomas e a gente já pode tratar, tá? Não ficar esperando. Se o seu médico não quis tratar, procure outro médico que seja especializado em tratar a menopausa. Bom, eu gostaria de convidar todos para me seguirem no Instagram, @doutora Maiklin, e o telefone do consultório é 999778733. Então, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, estarem nos ouvindo aí, quem está em casa, quem está no Facebook também pode deixar sua curtida, deixar sua sugestão, e semana que vem a gente tem mais dicas de saúde, lembrando que esse mês para um programa especial para nós mulheres.